Olá, tudo bem? Que a paz, a luz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, Cristo de Deus, permaneça conosco e nos abençoe. Para nós sempre uma alegria estarmos no contato direto com os nossos irmãos, mesmo que através da internet, do Selec. Que Deus possa nos abençoar e nos proteger grandemente. Hoje nós fomos convidados para conversarmos um pouco sobre essa obra Caminho, Verdade e Vida, do Francisco Cândido Xavier. Obra que nos faz, no capítulo 112, que fala como Lázaro. Esta obra é magnânima, porque nos faz refletir, pensar quem nós somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos. E ela começa mais ou menos da seguinte maneira, com um trecho que nos faz refletir a respeito dessa passagem bíblica que nos fala João, no capítulo 11, versículo 44. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados a faixas e com seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e o deixai ir. Gente, o regresso de Lázaro à vida representa para todos nós como um grande símbolo, diz o texto, para que todos os trabalhadores da terra. Então, como ele é um símbolo, ele vai nos demonstrar que essa sincronicidade nossa com a vida, ela tem um direcionamento correto, ela tem um direcionamento a ser feito, mas que muitas vezes nós não nos compreendemos, nós não nos deixamos olhar. É como se a vida estivesse exclusivamente para as coisas materiais. E essa não é a nossa conduta. Não é de olharmos simplesmente para as coisas materiais, para termos, mas o principal, do sermos. Então, como ele diz, este ressurgir de Lázaro dos mortos traz para nós, os trabalhadores aqui da terra, como um grandioso símbolo para todos nós. E assim representa. Por quê? Porque Lázaro, lembrem a frase de Marta a Jesus: Senhor, se tivesse chegado 2 dias antes, Senhor, Lázaro ainda estava vivo. Há 3 dias, desculpem, há 3 dias, ele já está morto. Fede. Jesus, para fazer lembrar o momento, porque a narrativa de João é só depois que retiram a pedra, que Jesus faz a parte de magneticamente convidar Lázaro de volta à vida de um estado letárgico, ou seja, de uma catalepsia. Ele estava ali, simplesmente nos movimentos mais simples que o corpo pode oferecer para que a vida se estabeleça. Mas naquele momento em que Jesus convida para retornar, não era somente reviver dos mortos, não. Eu não sei se você já teve alguém que você conheça que tenha ocorrido isso. Simplesmente ele voltar à vida. E voltando à vida, ele toma um novo rumo, ele modifica. Estava num estado cataléptico ou em coma, muitas vezes, mas quando retorna de forma exemplar. Com uma vida nova, um pensamento diferente de como agir, de como pensar, de como viver, que muitas vezes nós apenas sobrevivemos. Esse piloto automático que muitas vezes as pessoas no ter, não o ser, que embotam e simplesmente vivem. Acordam, levantam, tomam banho, comem, vão para o trabalho. Dá uma parada, almoça, volta ao trabalho. Às 18 horas, retorna para casa, toma banho, janta
Ou vai para o centro, ou vai para a sua igreja, ou vai simplesmente assistir um filme, ou os afazeres da casa. Ao término, deita-se e dorme. Para retornar àquela sansara da vida, como se fosse apenas um piloto automático. E quando você se afasta de qualquer momento desses momentos de repetições, você começa a dizer, meu Deus, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Será que a vida resume-se somente em trabalhar? Porque imaginemos, nós passamos 8 horas de nossa vida trabalhando, para depois de 35 anos, para os homens e 30 mulheres, nós nos aposentarmos. E a nossa vida vira insípida, porque recebemos um dinheiro e que não temos nada o que fazer, depois de tantos anos de repetição naquela mesma função. Entende o que eu quero dizer? Nós vivemos num motor automático. Nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre. É uma lei. Mas como nós vamos progredir? Como é que nós vamos nos desenvolver? Como é que nós vamos conseguir sair dessa letargia? Olha lá, a comparação. Por isso, como Lázaro, o nosso texto fala muito bem. E ele diz assim, olha, o regresso de Lázaro à vida representa grandioso símbolo para todos os trabalhadores da terra. Por que é que nós estamos diante de um símbolo? Porque representa para nós a repetição, onde tantos de nós não sabem nem por que existe, outros não sabem nem mesmo por que vivem, outros vivem e não sabem por que existem. Sabe aquela coisa do piloto automático, em que você não consegue compreender nada do que acontece com você? Nada. Nós não conseguimos compreender nem o que se passa conosco, nem o que se passa com os outros, nem o que se passa ao nosso redor. Entende o que eu quero falar? Você simplesmente vive. E quando se depara, está com 10 anos, quando se descobre, está com 15, e agora você está com 20, e quando menos espera, você casou. Você tem filhos, você está com 25, com 30, e agora você é avô. E logo depois você descobre que está no momento de voltar para a vida espiritual. E o que tu fizeste? Qual foi o momento em que tu parastes e observaste que não é somente nascer, viver e morrer. Tem algo a mais. Tem algo mais sublime, que é o desenvolvimento das coisas espirituais. Quando a gente começa a olhar para as coisas espirituais, a coisa muda. Porque agora você irá granjear para si o fenômeno natural mais puro que você possa imaginar, que é o movimento de construção das coisas espirituais, das coisas que tu poderás levar para o mundo espiritual. Aí você agora começa a falar em tolerância, você começa agora a compreender a paciência, você começa a conhecer o servir ao próximo, a construir dentro de si as elevadas vibrações de ternura, de paz, harmonia, equilíbrio, presença de valores morais. Entende o que eu quero dizer? É por isso que Lázaro, ao retornar, ele não era mais o mesmo. E lembrem-se, esse texto, no seu contexto geral, porque esse texto que nós estamos tirando de como Lázaro, é de um contexto. Moravam em Betânia, tinham 2 irmãs, Lázaro, e que era Marta e Maria. Jesus, quando chega, que observa todo o estandalhaço que acontecera na vida daquelas mulheres, porque o provedor, o homem da casa, tivera morrido. Lázaro tomava conta de suas irmãs. Era a viga mestra da casa. Todos choravam. A família, aqueles que estavam a mesmo contrário às ideias de Lázaro, agora lamentavam, e Jesus chora com eles. Não, Jesus não chorou por Lázaro, porque ele sabia que Lázaro não estava morto. Tanto que quando a Marta vem lhe perguntar, ele diz, Lázaro não está morto, Lázaro apenas dorme. Entendem? Por que Jesus chorou? Ele chorou porque viu
o que aconteceu com aquele povo, o desespero, se a morte não existia. Eles acham que, porventura, ser amigos era uma família estreita, de relações estreitas com Jesus. Todas as vezes que Jesus ia a Betânia, ele se hospedava na casa deles. Então, como é que Jesus iria tratar de forma diferente de um amigo que tratara a outros amigos? Então, Jesus chora pela ignorância daquele povo de não perceber que existia muito maior os valores espirituais, que Lázaro estava naquele exato momento, em momento de catalepsia, resgatando dentro de si. Lázaro volta a outra pessoa. Lázaro agora toma o sentido real, porque não se perguntaram nunca por que Lázaro não era apóstolo de Jesus? Porque ele tinha as duas irmãs. E ele precisava continuar como sendo o provedor, o esteio daquela família. Ele não podia se afastar, senão as irmãs iriam ficar abandonadas e os homens da cidade iriam dizer, olha, como elas não têm o patriarca da família, elas vão agora ser serviçais e perdem todos os seus bens. Entende o que eu quero dizer? Então, seguir a Jesus não era uma opção para Lázaro. Era ser servidor fiel. Jesus vem e entra na segunda fase desse texto magnífico de Emmanuel. Vejam lá. Os criminosos arrependidos, os pecadores que se voltam para o bem, os que trincaram o cristal da consciência com os seus equívocos, entendem a maravilhosa característica do verbo recomeçar. Veja que nós não estamos falando de reencarnação. Não. Reencarnação a gente vai falar depois. Emmanuel entra nessa parte. Mas primeiro ele fala de recomeçar. É partir do ponto de onde você parou. Porque começar é reencarnação. Lembra que você desencarna, reencarnando, você não parte de onde parou. Não. Você começa tudo de novo. Um novo começo. Mas o caso de Lázaro é diferente. E como Lázaro, ele disse, é recomeçar. É partir de onde parou. De onde você estava. Mas Lázaro voltou outro homem, com uma nova consciência do dever a cumprir e de olhar as coisas espirituais de forma mais ampla, mais objetiva. Não é assim que acontece com aquele parente que passa muito tempo no coma? Quando ele volta, ele dá um novo sentido à sua vida. As pessoas voltam do coma porque é um recomeço de uma letargia, de uma doença. Quantas pessoas não passam por essa transformação? Vou lhes dar um exemplo magnífico. Saulo, quando transformou-se em Paulo, lembram? Encontrou-se com a luz, encontrou-se com Jesus, encontrou-se com a consciência, olha como ele diz, encontra-se o criminoso, arrependido, os pecadores, trincam o cristal da consciência, olha lá. A consciência está aturdida, a consciência precisa de reparação. E ele diz, olha, essa magnífica característica do verbo recomeçar. É começar uma nova atitude, sedimentar uma nova ideia para o crescimento moral, para o crescimento da vida. Gente, recomeçar não é fácil. Lázaro não podia ser feliz tão só por servir-se novamente da carne perecível, mas sim pela possibilidade de reiniciar a experiência humana com valores novos. Agora, a vida teria um novo sentido. Lembra de Saulo, quando caiu do cavalo e percebeu-se cego pela luz do Cristo amado, entendendo que ele estava servindo ao seu errado e passou a seguir Jesus, lhe ser um discípulo. Agora, Paulo vai percorrer as dificuldades, as intempéries, até mesmo a exclusão do lar, o abandono do pai, a ajuda da mãe, mas vai em direção do Cristo,
Veja como isso é uma possibilidade de reiniciar a sua experiência humana com novos valores. Olha aí, e ele diz assim, na construção evolutiva, na faina evolutiva, cada vez que o espírito alcança do mestre divino a oportunidade de regressar à Terra, ei-lo desenfaixado dos laços vigorosos, exonerado da angústia, do remorso, do medo, da sensação do túmulo, das impressões e que se encontravam. Era venda forte a cobrir-lhe o rosto. Lembra quando ele cita que não eram as faixas, não eram os laços que o prendiam da revolta, da briga, das discussões. Lázaro era muito forte, gente. Lázaro, precisamos estudar sobre a vida de Lázaro. Na Boa Nova, me parece que tem um texto que fala sobre Lázaro, se não me falha a memória. E aí nós vamos encontrar o quê? O Lázaro redivivo. Ele ressurgiu, um novo Lázaro. Agora a sensação do túmulo, de impressões que se encontravam, era a venda forte a cobrir-lhe o rosto. Lembra que ele diz? Estava com faixas, mas também no rosto envolto a um lenço que lhe escondia a visão. Ele não enxergava. Veja, é o momento em que o ser humano, saindo, é botado da dor, do sofrimento e mesmo dos acontecimentos que lhe fazem obnubilar, ele não consegue ver o futuro, a coisa parece que fica incerta. Mas quando ele volta desse despertar, desse renascer da doença, vocês precisam ver pessoas que voltam desses momentos botados de muita dor, de muito sofrimento, e após um tratamento copioso de dores lacinantes, eu me recordo de pessoas que sentiam o corpo tremer após a radioterapia, a quimioterapia, e essas voltavam de lá. Parece que a carne estava sendo amaciada, aquela carne de quinta qualidade para o refastelar de uma nova vida, do recomeçar. Entende o que eu quero dizer? Então, nesses momentos, essas pessoas parece que se encontram de um novo recomeçar. Diz, eu sofri. A doença me ensinou muito. Então, esse botar, esse fechar-se para retirar aquele véu que inebriava o futuro, que não olhava uma perspectiva de crescimento pelos as suas próprias revoltas. Olha como ele bota lindo aqui, ó. Lázaro não podia ser feliz tão só por revestir-se novamente da carne perecível, mas sim pela oportunidade, pela possibilidade de reiniciar a experiência humana com valores novos. A pessoa passa. É uma mudança profunda, contundente em sua vida, que nós ficamos muito, meu Deus, quem era esse fulano? Meu Jesus, quem era a dona fulana? A resposta era na ponta da língua. Jesus, eu me recordo de cenas antológicas, coisas que nos fazem refletir. Estávamos nós indo convidados a uma exposição dialogada em uma casa espírita, nos confins aqui do Pernambuco. E quando nós chegamos lá, nós ao chegarmos da entrada, não tínhamos entrado ainda na casa, não. Tinham duas senhoras conversando, que a mim aparentava as duas serem da instituição. E aí eu sou muito dado a conversar com as pessoas da rua, e aí eu me aproximei das duas e percebi que elas conversavam a respeito de marido. Eu gosto muito dessas histórias. E quando eu me aproximei, uma delas olhou, e aí, seu Hinaldo, o senhor vai falar hoje aqui no centro? Eu digo, vou. Se a nossa irmã tem um sofrimento atroz com o seu marido. Mas a gente já vem para a casa espírita, a gente já vem naquela vibração, a gente já vem quase que engatilhado para poder essas emoções se aproximarem. E aí, quando eu me aproximei, me deu vontade de falar daquela mulher, aquela vontade que vem, que a espiritualidade indica, né? Aí eu me aproximei dela e disse assim, porque choras por teu marido? Ela disse, porque ele é tão difícil, o senhor não conhece.
ele tem uma bicicleta, e nessa bicicleta ele sai, parte para a vida, e sai a beber pelos bares. Ele é alcoólatra, e ele sai, ele bebe, chega em casa, meu Deus, ai, como é difícil. E aí vem cheio daquelas coisas, mazelas da rua, trazendo o poder da língua, ainda afiada, com palavrões, com coisas, e eu sou evangélica, e eu não aguento, Senhor. Me dá vontade de entregar ele de volta à família. Eu digo, meu Deus, o homem não é um pacote, e o homem está tão difícil hoje, minha senhora. E ela olhou para mim assim, eu digo, preste atenção. O homem está um produto em extinção hoje em dia, né? Aí a senhora tem o seu e a senhora quer jogar fora. Não, não faça isso. Pense mais um pouquinho. E ela disse, mas como eu posso pensar com um homem tão grotesco, tão repugnante? Olha a palavra que ela usou. Eu disse, homem não é repugnante, homem é um produto muito fino. Um homem, quando ele é desbastado pela dor, e ele encontra-se com Jesus, ela disse, seria um sonho para mim meu marido encontrasse com Jesus. E eu disse a ela, quase que com uma premonição, os espíritos, de vez por outro, inspiram a gente. Eu disse, e que tal a senhora receber seu marido em casa, enfermo, para que a senhora pudesse auxiliar? Assim, eu aceitaria. É melhor ele deitado numa cama do que ele em cima daquele lombo, daquela bicicleta, bebendo, se embriagando, trazendo impropérios para dentro de casa, vícios, muitas vezes até amigos que nós não desejamos, e eu tenho que botá-los para fora, porque ele quer vir beber em casa com eles, com aquelas bebidas, né? E horríveis. Eu nunca vi isso na minha casa, eu nunca fui criada desse jeito. E ela começou a falar, eu digo, então peça a Deus, peça a Deus. O capítulo 23 do Evangelho nos diz, pedi e obtereis. E aí entrei para a palestra, ela ficou lá conversando com a outra, e aí eu entrei para a palestra porque estava no meu horário. E aí passou-se um certo tempo, mais ou menos, não sei precisar, quando nós fomos convidados novamente para essa casa, para fazermos outra exortação do Evangelho. E aí viemos despretensiosamente para casa, quando nós chegamos, quem estava, para minha surpresa, agora no portão da casa? As duas de novo. E a outra disse assim, a que participava da casa, disse, eu não disse que ele ia voltar aqui? E ela disse, o senhor, hein? Eu digo, o que foi que eu fiz? Aquele dia o senhor fez uma premonição. Eu digo, eu não faço nada. Os espíritos falam, eu apenas comento. Mas eu até que me lembrava da primeira, a que eu travei o diálogo. Eu digo, a senhora é aquela do marido difícil, né? Ela disse, não é difícil, não. O homem é maravilhoso. Eu digo, maravilhoso como? Agora era eu que estava curioso, querendo saber. Aí ela disse, o senhor não sabe. Tragicamente, ele sofreu um acidente. Ele foi atropelado por um ônibus numa avenida muito famosa da cidade. E eu disse, meu Deus, e o que aconteceu? Ela disse, ele passou longo tempo na UTI. Ele ficou desacordado. Ela queria dizer que ele tinha ficado em coma. Eu disse, ele ficou desacordado, ela ficou. E eu ia todos os dias visitar. Praticamente, depois que ele saiu para uma UTI chamada UTI humanizada, eu pude ficar ao seu lado. E aí eu li o Evangelho de Jesus, li a palavra para ele e pedi a Deus, Senhor, devolva meu marido, Senhor. Ele agora fazia falta, fazia falta. Não era mais aquele homem embriagado, agora era um homem que estava sofrendo as dores das suas próprias inconsequências. E ela disse que de uma hora para outra, como quem despertar, o homem acordou de novo. E aí o médico liberou para ele ir para casa. Ela disse que ele não podia mais andar de bicicleta, teve que vender a bicicleta, o que nós fizemos, porque ele ficou agora, que a gente chama de paraplégico, parado das pernas para baixo. A pancada foi muito forte do ônibus. E aí eu cuidava dele em casa. Senhor, eu só me lembrava do Senhor quando o Senhor disse, e se ele ficar doente, a senhora cuida dele? Não fiz previsão da vida dela, pelo amor de Deus. Apenas eu contei o que os espíritos me disseram, que estava escrito nas estrelas. Não tem nada a ver. Não tem nada de sabedoria ou de... Só a questão da mediunidade. E se você é médico, você sabe o que é que eu estou dizendo. E aí ela terminou sorrindo e dizendo, ele está maravilhoso. Eu digo, está tão bom assim. Ela disse, o senhor não sabe. Como Deus regulou aquele homem. Eu digo, regulou como? Ele disse, até Jesus ele já aceitou. Eu digo, o que o nosso irmão é evangélico agora? É evangélico.
assiste os programas em casa, eu boto o rádio, ele escuta, ele dá glórias ao Senhor. Agora a felicidade está na minha casa. Eu digo, que coisa boa, né? Ele dá muito trabalho, eu digo, mas não reclame. Não, não reclame não. Ele dá muito trabalho, mas segure as pontas, porque o homem está difícil. Lembra? O homem está difícil. E ela disse, não, mas agora eu não tenho o que reclamar. O homem maravilhoso, o homem bondoso, o homem colaborador, e ele agora sou eu que administro o dinheiro dele. Eu digo, ele não bebe, né? Ela disse, não, ele não pode nem sentir cheiro de bebida. Ele agora é um novo homem. Entende o que eu quero dizer? É como Lázaro, um novo homem. É como Saulo, que transformou-se em Paulo, um novo homem. Então, essa transformação de Lázaro, como Lázaro, vem nos demonstrar que as nossas feridas morais são curadas pelas nossas dores, quando ela bate a nossa porta. E nós não sabemos quando ela vai chegar. E ele diz assim, Jesus, compadecido, exclamou para o mundo, desligai-o e deixai-o ir. Gente, vocês sabem o que quer dizer isso? Porque agora saímos do raio da catalepsia para a reencarnação. Porque, veja, a mente que está aturdida, desencarna, chega no mundo espiritual, nós nos encontramos todos lá, bons e maus. Todos. Agora, em vibrações diferentes. Uns conseguem se ver, outros não conseguem se ver, outros se encontram, outros se reencontram. E aí eles vão chegar àquele ponto comum que a gente precisa acertar essas arestas. Nós precisamos nos comportar diferente, nós precisamos nos perdoar, nós precisamos. Aí começa. Ludicamente lá no mundo espiritual, todo mundo vai fazer tudo. Todo mundo perdoa, porque encontra razão nas suas próprias fragilidades e diz, olha, eu me comportei daquele jeito, mas eu prometo, eu prometo. Promessa é feito de candidato, né? Promete muito, mas quando chega aqui, nós temos uma coisa, como ele disse, preste atenção, exclamou para o mundo, desligai-o. A gente esquece o passado e deixai-o ir. A gente vem botado do esquecimento na reencarnação. Já é diferente do primeiro caso de Lázaro. Agora a gente desencarnou, chegou no mundo espiritual, se reencontrou com a consciência, sabe a consciência de culpa que lhe leva para a dor, para o sofrimento no mundo espiritual. Quantos não criam seus umbrais, as suas zonas tenebrosas, e que planeiam lá? E que muitos ficam preocupados, sabe para onde eu vou? Será que eu vou para um umbral? Eu digo, pode ir para coisa pior, pode ir para coisa pior. Se não melhorar, vai para coisa pior. E como é essa coisa pior? Eu digo, não sei. Não sei. Como é que você imagina que seja? Eu me imagino um caldeirão de água, de caldeirão de óleo quente e as pessoas dentro. E, meu Deus do céu, é cada imaginação terrível que esse povo tem. Eu imagino, eu imagino um lugar escuro. Eu digo, meu Deus. E tem gente que não suporta lugar escuro. Parece que as suas dores, as suas emoções, parece que os próprios sofrimentos, parece que eclodem. Sabe aquela coisa, o mal que eu imagino me persegue agora. Aí eu me lembrei de Jesus. À medida que tu deres a teu irmão, tu serás medido. Nós temos uma ideia certa de que aquela pessoa que não presta, fulano não presta, vai para o inferno, vai para o inferno. Mas Beltrano não, Beltrano é bom, ele vai para o céu. Aí você nem presta, nem é bom, como é que fica? Aí você fica, não, eu sou bonzinho. Olha, eu aplico passe no centro. Eu faço palestra. Tem tanto orador achando que vai para o céu. E eu digo, vai para a Central de Espíritos Umbralinos. É a sigla céu, tá? Aí, o que aconteceu ao nosso irmão Eurípides Bassanufo? Espírito de luz. Espírito devotado de tanto altruísmo. Ele já entendeu o que é altruísmo. Esquecer a própria vida para auxiliar os outros. E ele olhou e disse, meu Deus, quanto espírito equivocado, desencarnando, perdido, aturdido no mundo espiritual. Não são ruins, não. Equivocados da própria razão. Que a razão dele desconhece o que é ser bom. E ele acha que ser bom é todo mundo obedecer ele. É todo mundo seguir o espiritismo que ele acha.
Eu conheço pessoas que dizem, você vai para o umbral, você não, você vai reencarnar, e ele não sabe nem para onde vai. Ele não tem ideia nem de quem ele é. Ele não deu um prego numa estopa. Sabe aqueles espíritos de gabinete? Que aí tudo ele resolve. É um espírito altamente conhecedor, um espírito que tem conhecimento, um espírito que sabe o livro dos espíritos, o livro do médium, a Gênesis, ao céu, ao inferno, o livro dos médios, ele sabe tudo de cós salteado, mas nunca aplicou nada em sua vida. Não tem um trabalho edificante do bem, não realiza nada em prol do próximo. Porque ele é aquele espírita que gosta de fazer palestras, é o que faz seminários, é o que está no topo da crista da onda, é aquele que é convidado para todos os seminários, todas as palestras, tudo ele é convidado. Mas de consciência. Né? Eu me recordo muitas pessoas, você está falando de Divaldo Pereira Franco? Eu digo, não, meu irmão, meu irmão. Divaldo é outro patamar. Porque eu me recordo de pessoas que falam mal do nosso irmão Divaldo. Aí eu digo, meu Deus, quantas crianças você alimenta? Aí a pessoa, eu alimentar crianças? Não, isso é obrigação do governo. Eu digo, mas Divaldo alimenta 3.800 crianças todos os dias, com café da manhã, almoço e jantar. Ele também educa essas pessoas. Ele vê daqueles livros dele, que você fala tanto, que são livros de obsessores, como Emmanuel e André Luiz, e outros espíritos que vão, como Chico Xavier, que a gente tantas vezes agora diz que agora Divaldo é Joana de Ângeles e Marco Prisco, que são os espíritos obsessores de Divaldo. Gente, pelo amor de Deus. E não porque simplesmente os espíritos se comunicam através do médium, que por este motivo eles vêm a ser obsessores e são influenciadores. Todos nós sofremos, conforme a questão do livro dos espíritos, todos nós sofremos influência dos espíritos, boas e más. Mas vejam, o que vai diferenciar a interferência dos espíritos em nossas vidas é a conduta do médium, é a conduta moral do médium. Então, dizermos que Chico Xavier ou Divaldo Pereira Franco sofrem interferências de Emmanuel, de André Luiz, sofrem interferências, sim. Assim como Divaldo Pereira Franco sofre da nossa irmã Joana de Anjos e de Marco Prisco e de tantos outros espíritos que se comunicam. Mas é o teor, gente, das mensagens. É o teor doutrinário, um teor doutrinário que nos demonstra a grandiosidade da alma, a elevação moral. Quando nós perguntamos a muitas pessoas que criticam esse trabalho dos médios, eu pergunto, então você deve ter um trabalho de ordem social que ajude a muitas crianças, a muitos idosos, ou a muitas casas, né, como o próprio Chico designou, o fundo de revertido das obras que ele psicografou para entidades filantrópicas. Não só espíritas, não, viu, gente? Dentro e fora do espiritismo, Chico Xavier sempre iluminou consciências e com essa iluminação de consciências ele também fazia por onde chegar aqueles que necessitavam. Nós temos um momento bem interessante agora, que nós entramos numa parte que ele diz assim, essa paisagem evangélica é assinalada por uma profunda beleza. Preciosa é a existência de um homem, porque o Cristo lhe permitiu o desligamento dos laços criminosos com o pretérito, deixando-o encaminhar-lhe-se de novo às fontes da vida humana, de maneira a reconstruir e santificar os elos de seu destino espiritual, da dádiva suprema de começar outra vez. Vejam, quando nós falávamos do nosso irmão Lázaro, que, como o texto desse, de 112, que é o como Lázaro, agora falamos da reencarnação. Morrer, renascer ainda, progredir sempre. É uma lei. Então, você imagine que, nesse exato momento, o espírito que tem a oportunidade, como ele diz aqui, o homem de renascer, agora com a mente totalmente
alheia a tudo que veio acontecer. Tudo que ele fez, o que fez sofrer. Ou o que sofreu. Os sentimentos ficam todos pleneando a sua mente. Por isso que o homem traz consigo, atavicamente preso ao seu inconsciente, ao subconsciente, aquela coisa de medos, fobias, temores, animosidades, empatias. Quantas vezes nós encontramos pessoas na rua que nós nem conhecemos e em 5 minutos elas estão dentro da nossa casa, se servindo do nosso banheiro, comendo da nossa comida e muitas vezes pernoitando, sem mesmo sabermos de onde ele veio e qual a sua origem, quais seus pensamentos, mas principalmente de ordem de vibração. Parece que você olha para a pessoa e diz assim: meu Deus, parece que eu te conheço de algum canto. Ah, mas de outra forma também existe. Aqueles que nós reencontramos e não damos. Não, 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 não. A gente pergunta logo, agora, pelo amor de Deus, me responda. Quem é aquela pessoa que está ali? A pessoa diz, isso aí é uma pessoa muito boa, digna, não sei o que é. Meu espírito não bateu com dele. Esses são os inimigos do passado. Esses são aquelas pessoas que nos fizeram mal ou que nós praticamos o mal com ele. E muitas vezes trazemos isso intrinsecamente dentro do nosso subconsciente. É como se uma revolta se desse e disse, eu não confio nessa pessoa. Não sei o que é, mas eu não confio. Então, isso é natural. E para o espírita, olha a grande responsabilidade para aquele que abraçou a doutrina da consciência plena. Ao espírita será muito, muito, muito mais cobrado. Né? Por que será muito mais cobrado? Porque simplesmente ele tem um conhecimento. Agora, vocês imaginem, como eu dizia antes, você recebe todo o conhecimento, a imortalidade da alma, a comunicabilidade com os espíritos, a penetrabilidade deles em nossos pensamentos, essa controvérsia de amar e repulsar, de aproximar e muitas vezes de expulsar pessoas de junto de nós, chegamos ao mundo espiritual. E o espírito é com a maior responsabilidade. Por que eu disse isso? Porque simplesmente ele tem conhecimento de tudo isso. E se ele sabe que ele está envolvido em uma relação conturbada, ele é o responsável para reatar, para o perdoar. É usar da tolerância, buscando forças onde muitas vezes nós não encontramos. Muitas vezes nós somos perseguidos por pessoas que, alheias ao nosso conhecimento, não nos conhecem, não, mas simplesmente tecem comentários fervorosos, de forma bem agressiva contra nós. E nós temos que simplesmente entender que aquelas criaturas são inimigos do passado, que verificam em nós algo que não bateu. Não gostei dessa pessoa, não vou convidá-la para o centro aqui falar. Tem muito centro que acontece isso. Pessoas que olham para mim e dizem assim, não chame Naldo, não tem alguma coisa nele que eu não gosto, né? E aí, muitas vezes, ousam, porque ainda tem aqueles ousados que mentem. Mentem, acontecem coisas absurdas, absurdas. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, a pessoa disse, diz uma coisa, vocês se formaram em quê? Eu digo, olha, eu e Cristiano, nós estávamos desempregados e nós nos formamos em terapeutas. Foi via internet, com o professor Jair Soares, agora somos terapeutas de reprocessamento generativo. Então, é a TRG. É uma terapia nova, não tem mais do que 15, 16 anos por aí. Mas ela é inovadora, diferente de tudo isso, e que parece muito com atendimento fraterno, mas não é. Porque atendimento fraterno, nos preceitos da casa espírita, é uma coisa totalmente diferente. Vocês acreditam que almas desavisadas, esses espíritas bondosos, de coração muito ardente, viraram para os outros e disseram, nós estão cobrando agora por atendimento fraterno. Vocês têm noção que é isso? Nós não estamos cobrando por atendimento fraterno. O atendimento fraterno na Casa Espírita de Ninarueira eu continuo fazendo gratuitamente, como sempre fiz a minha vida toda. E vamos em lugares que as pessoas muitas vezes, como é que vocês saem daqui pagando com o dinheiro de vocês? Agora não, que a gente está desempregado. E que a TRG, como terapia profissional, nós atendemos as pessoas. E que engraçado, no começo, todos nós atendemos as pessoas gratuitamente. Ao longo do passo, o professor foi nos instruindo que a gente fosse levantando o valor de acordo com as possibilidades das pessoas, que fazemos até hoje. E fazemos até hoje. Aí, mas você atende TRG no centro? Atendo TRG no centro, sabe como? Gratuitamente. Agora, aquele 0800 em particular na minha casa, ou online,
Tem uns que são 0,800. E vou dizer, a carteira nossa de clientes, que a gente chama carteira de clientes, não são pacientes, porque nós não somos médicos, nós somos clientes. Então, esses que fazem atendimento TRG, eu informo a vocês, tem uns que pagam, porque ainda tem essa condição de pagar. Mas a maioria, gente, a nossa carteira, vamos dizer, 80% é de não pagantes. Entendem? Então, veja, a língua ferina vai dizer que a gente está cobrando agora por atendimento fraterno. E não é. TRG é uma coisa, é uma prática é, é, profissional. Nós fizemos, pagamos pelo curso, caríssimo por acaso, né? Um curso muito, muito caro. Aí vocês estavam desempregados. Deixa eu explicar. A pessoa não gosta, não. Não, faço não, não conte, não. Eu conto. Almas bondosas. Mas aquelas almas bondosas verdadeiras, sabe aqueles amigos verdadeiros? Não é? Alguns familiares também chegaram junto e perguntaram quanto é a mensalidade. Eu digo, a mensalidade é X. Então eu vou te dar tanto. O outro eu dou tanto, o outro eu dou tanto. Quando eu vi, eu estava com a prestação na mão. E eu comecei fazendo sozinho primeiro. Ah, não foi por egoísmo, não. É porque assisti junto com Cristiana as aulas. Então nós nos formamos juntos. Mas no momento em que ela precisava da formação, aí um parente, uma tia dela, né, com um coração muito generoso, pagou a terapia para que ela se formasse em TRG. E aí ela assistiu às aulas também. E, como já vinha assistindo comigo, foi mais fácil. Nós nos formamos, recebemos o diploma, somos hoje TRG internacional, nós podemos atender no mundo todo, tá certo? Porque a TRG é reconhecida. O nosso diploma, desculpem, mas é pelo MEC, tá? Ele tem reconhecimento mundial, é reconhecido pelo MEC, e nós atendemos. Agora, a gente atender isso gratuito, não. Aí há de convir que é profissional. Aí nós cobramos. Mas por que você não cobra certas pessoas? Porque essas pessoas não têm condições de pagar. Deu para entender? Então, o lado caritativo, espírita, continua. Nós não vamos, não vamos ficar aqui publicando quantos a gente faz gratuito, não. Tá? Porque, pasmem vocês sabiam que as pessoas que têm dinheiro vêm pedir gratuito? Vêm pedir gratuito. Eu digo, olha, não faça isso. Não faça isso. Vamos se coçar um pouquinho, tirar aqueles escorpiões do bolso, né? Porque a terapia de reconhecimento mundial, ela tem um resultado muito bom. Mas não estamos aqui para fazer propaganda, apenas para dizer que aqueles nossos irmãos, fervorosos espíritas de bom coração, falaram mal. Falaram mal de Hinaldo e Cristiano. Cristiano nem tanto, mas mais de Hinaldo mesmo. É dizer, Hinaldo está cobrando atendimento fraterno agora. Não é isso, tá? Eu deixei bem claro e fica bem claro agora. Agora, veja que coisa interessante. Mas nós atendemos a si mesmo. Nós auxiliamos aqueles que precisam, nós vamos continuar fazendo o nosso trabalho, não iremos esmorecer. Mas a reencarnação nos dá a oportunidade de crescermos. Crescermos em quê? Crescermos em só o vislumbre das coisas do mundo espiritual? Claro, é só o que nos interessa. É nós atingirmos o grau de perfeição, de crescimento, de evolução moral. É isso que nós viemos buscar. Por isso que ele diz, olha que coisa linda, como ele é precioso no que diz. Preciosa é a existência de um homem, porque o Cristo lhe permite o desligamento dos laços criminosos. Ah, meu Deus, não façam pesquisa de ordem espiritual, de onde veio Hinaldo para... Não precisa, não, eu já sei. Não foi boa pisca. Eu, você e muitos outros, principalmente vocês estão me ouvindo, somos todos oriundos do mesmo canto, porque se nós nos conhecemos é porque viemos do mesmo lugar. Temos as mesmas condições morais. Uns mais evoluídos, outros menos, né? Mas eu sempre me ponho como o último da fila. Por quê? Porque o Cristo me oportunizou uma verdadeira mercê de amor para que eu pudesse reencarnar entre aqueles que eu prejudiquei, persegui, matei. Tem tanta gente que eu matei, mas não tem problema, são criminosos, arrependidos. No pretérito, ele diz, deixando-o encaminhar-se de novo às fontes da vida humana, voltar para reencarnar, de maneira a reconstruir, agora, se conseguir, santificar os elos do seu destino espiritual na dádiva suprema de começar outra vez. Então, nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, é uma lei em que nós precisamos contribuir com o bem. Nós sabemos que a casa espírita não está simplesmente para fazer
um altar para botar ninguém. Não, não, não. Mas nos dá uma oportunidade ímpar de crescermos, de multiplicarmos e, principalmente, estarmos dentro da casa espírita para fazermos a nossa reforma moral. Copiarmos como Lázaro, como Martin Luther King, Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi, todos os que passaram, Saulo, que transformou-se em Paulo. Nós sabemos quanto isso é importante para todos nós. E precisamos fazermos crescer em nós essa coragem da mudança íntima. Essa coragem íntima de transformar o homem velho, o homem de ontem, numa nova pessoa, uma criatura esplendorosa. A esta casa, a casa que nos recolheu há muitos anos atrás, com seu Carlos, com seu Delso, a Selec, uma casa primorosa de amor, de esperança, de fé, que nos deu muitos momentos de alegria. Estamos com saudade, queremos ir presencialmente. O pessoal já disse, pode marcar que a gente vai. Lógico que temos aquele contratempozinho ainda, do questão do valor monetário, para podermos, só o deslocamento. A gente só quer, como muitos oradores pedem, né? O próprio, outros oradores que pedem, pelo menos o transporte, ou então vem me buscar. Né? Vem me buscar e leva, que aí fica tranquilo. Antigamente, não. Antigamente, a gente ia porque a gente tinha remuneração alta, né? de emprego fixo, e aí eu e Cristiano, a gente custeava nossas próprias viagens. Inclusive para Arco Verde, Petrolina, qualquer lugar que me chamasse eu ia. Não tinha problema, não. E não precisava pagar nada. Ficava, me hospedava na casa de alguém, como ainda hoje. Se me convidarem e pagarem o combustível, agora, nós vamos. Pagamos, recebemos a hospedagem com muito carinho, como Arco Verde, Garanhuns, Petrolina, tem aqui Caruaru, Bezerros, Caruaru, Gravatá, aqui na praia também tem outras, que eu não lembro de todas não, mas as cidades nos chamam e a gente vai, não tem problema. O que nós precisamos é compreender que essas portas da encarnação estão abertas e da reconciliação para o recomeçar no momento em que você passar por uma crise, por uma dor, por uma deficiência qualquer, você possa se restabelecer como espírita. Vamos orar? Vamos orar para agradecer a Deus essa oportunidade. A oportunidade de estarmos aqui e de ouvirmos um pouco a respeito desta doutrina. Divino e amado Mestre Jesus, Senhor nosso, muito obrigado, Senhor, porque nós cremos em Ti. Muito obrigado pelo ar, pelo pão. Muito obrigado, Senhor, por essas messes de amor que recebemos durante todo o transcorrer do momento em que estivemos aqui. Que as Tuas bênçãos de amor e paz estejam conosco e nos abençoe hoje, agora e sempre. Aos nobres irmãos que fazem parte do SELEC, nós desejamos muita paz e que Deus os abençoe.